Helena parou com a mão no portão de madeira. O som de vozes vindas da cozinha a fez congelar. Era Camila, sua nora, ao telefone. Assim que ela sair para buscar leite no sítio do seu Mário, a gente joga as coisas dela para fora. Já combinamos isso 1000 vezes. O coração de Helena despencou. 62 anos de vida, e era assim que terminaria? Expulsa da própria casa pelo filho que criara sozinha. As mãos tremeram. O perfume de jasmim do quintal misturou-se com o gosto amargo da traição. A resposta abafada de Lucas, seu filho, confirmou o pior. Helena fechou os olhos. Lágrimas quentes desceram, mas junto com elas, algo mais forte brotou. Uma determinação fria como aço. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. Olá. Antes de mergulharmos nesta história que vai mexer com suas emoções do começo ao fim, me faz um favor? Verifica aí se você já está inscrito no canal. Se não estiver, aperta aquele botãozinho de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. E me conta aqui nos comentários. De qual cidade e país você está me acompanhando agora? Adoro saber de onde vêm as pessoas que escutam essas histórias de vida real. Agora sim, prepare-se para conhecer Helena, uma mulher que nos ensina que nunca é tarde para recuperar nossa dignidade. Pegue um café, acomode-se e vamos juntos nessa jornada. Helena Ferreira nasceu em uma fazenda no interior de Minas Gerais, na região de Patrocínio. A propriedade era modesta, mas tinha tudo o que uma família precisava: pomar com jabuticabeiras e mangueiras, horta viçosa, galinheiro farto e um córrego que nunca secava. A casa de pau a pique tinha sido construída pelo avô de Helena e cada cômodo guardava memórias de gerações. Ali, entre o cheiro de café coado e bolo de fubá, Helena aprendeu os primeiros valores da vida. Seu pai, Joaquim, era caminhoneiro. Passava semanas na estrada transportando café e gado pelo Brasil afora, voltando apenas nos finais de semana com histórias de cidades distantes e estradas perigosas. Dona Neuza, sua mãe, cuidava da casa e vendia quitandas na feira aos sábados. Broa de milho, biscoito de polvilho, doce de leite em ponto de corte, que fazia sucesso entre os fregueses. Helena tinha uma irmã, Beatriz, apenas 15 meses mais nova. As duas dividiam não só o quarto pequeno com janela de madeira, mas também confidências e sonhos murmurados à noite. Desde pequena, Helena sabia exatamente o que queria ser: professora. A admiração começou com Dona Conceição, sua professora da escola rural. Aquela mulher negra de sorriso largo e paciência infinita fazia mágica na sala de aula. Pegava crianças que mal sabiam escrever o nome e as transformava em leitores ávidos. Não havia aluno fraco na turma de Dona Conceição. Havia apenas crianças com ritmos diferentes, e ela tinha um jeitinho especial para cada uma. Helena se lembrava perfeitamente do dia em que Dona Conceição se aposentou. Chorou tanto que os olhos ficaram vermelhos e inchados durante toda a tarde. A professora, ao ver a menina aos prantos no portão da escolinha, agachou-se na altura dela e disse algo que ficaria gravado para sempre. O mundo precisa de mais gente que se importa, Helena. Gente que faz diferença na vida dos outros. Você tem esse dom, menina. Não deixa ele morrer dentro de você. Os anos se passaram e Helena se dedicou aos estudos com uma determinação que impressionava. Acordava antes do sol raiar para ajudar a mãe a ordenhar as vacas e cuidar da horta, estudava o dia inteiro na escola estadual da cidade e, à noite, revisava as lições à luz fraca do lampião a querosene. Beatriz, por outro lado, tinha vocação diferente. Adorava números e sonhava em trabalhar em banco ou escritório de contabilidade na capital. Quando terminou o ensino médio, Helena prestou vestibular para pedagogia na Universidade Federal de Uberlândia. A notícia da aprovação chegou numa tarde quente de janeiro. Ela viu seu nome afixado no mural da escola e correu para casa com o coração batendo tão forte que parecia querer explodir do peito. Dona Neuza chorou de emoção. Seu Joaquim abriu aquela cerveja gelada que guardava para ocasiões especiais, e Beatriz a abraçou com orgulho genuíno e um pouquinho de inveja boa. A mudança para Uberlândia foi assustadora.
A cidade grande parecia outro planeta para aquela menina do interior. Os ônibus lotados, o trânsito caótico, os prédios altos que tampavam o céu, tudo era novo e intimidador. Helena dividiu uma kitnet minúscula com 2 outras estudantes no bairro próximo ao campus. O cômodo único mal cabia às 3 camas de solteiro, e o banheiro compartilhado causava filas matinais que testavam a paciência de qualquer um. Mas ela estava nas nuvens. Cada aula era um presente, cada livro, uma porta se abrindo. Os professores da universidade logo perceberam que tinham uma aluna diferenciada. Helena não era apenas esforçada, ela era genuinamente apaixonada pela educação. Participava de todos os projetos de extensão, dava aulas de reforço gratuitas em comunidades carentes aos sábados e seus trabalhos acadêmicos sempre traziam aquele toque pessoal de quem realmente se importava. Ela não estava ali apenas por um diploma. Estava construindo sua identidade, realizando um sonho de criança. Durante os 4 anos de faculdade, Helena amadureceu de formas que nunca imaginou. Aprendeu a cozinhar arroz e feijão sem queimar. Descobriu como esticar a bolsa de estudos que mal dava para viver. Fez amizades que levariam para sempre. As conversas noturnas na kitnet apertada eram sobre pedagogia, sim, mas também sobre a vida, sobre esperanças, sobre medos. Ali, longe dos pais pela primeira vez, ela descobriu quem realmente era. Uma mulher forte, determinada e cheia de vontade de fazer diferença no mundo. Quando finalmente segurou o diploma nas mãos, no dia da formatura, Helena não conseguiu segurar as lágrimas. Seu Joaquim e Dona Neuza estavam lá, ele com terno emprestado do compadre e ela com vestido novo comprado a prestações, os dois transbordando de orgulho. Beatriz também compareceu, já trabalhando como auxiliar contábil em uma empresa de Uberlândia. Naquele momento, segurando o canudo com fita verde e amarela, Helena sentiu que todo o esforço tinha valido a pena. Ela era professora, oficialmente uma educadora, e estava pronta para transformar vidas, assim como Dona Conceição transformara a sua. O primeiro emprego de Helena foi numa escola municipal de Uberlândia, no bairro Aparecida. Era uma escola grande e movimentada, com salas lotadas e crianças de realidades muito diferentes. O salário não era dos melhores, mas para uma jovem recém-formada, representava uma conquista enorme. Helena se dedicava às turmas com uma intensidade impressionante. Cada criança era tratada como única, porque era. Preparava aulas lúdicas, levava materiais diferentes comprados do próprio bolso, ficava depois do horário ajudando os alunos com dificuldade. Foi durante uma reforma na escola, pouco antes do início do ano letivo, que Helena conheceu Leonardo. Ele era soldador, trabalhava na equipe contratada para fazer reparos no prédio antigo da escola. Um homem de estatura mediana, olhos castanhos calmos e jeito tímido, que contrastava com o barulho da solda elétrica. Ela o notou porque ele corava toda vez que ela passava, desviando o olhar rapidamente como um adolescente sem jeito. Leonardo não era o tipo de homem que as amigas de Helena considerariam padrão de beleza. Não era alto nem tinha aquele papo desenvolto dos rapazes confiantes. Mas tinha algo nos olhos dele, uma bondade verdadeira, uma doçura que tocou Helena de um jeito inesperado. Durante os dias da reforma, ela percebeu que ele sempre arranjava um jeito de trabalhar perto de onde ela estava organizando materiais, lançando olhares furtivos que ele achava discretos, mas que eram óbvios. No último dia antes da inauguração da reforma, Leonardo finalmente tomou coragem. Aproximou-se dela no pátio da escola com as mãos calejadas e sujas de graxa, o nervosismo estampado no rosto queimado de sol. "Moça, Helena, né? Eu queria saber se toparia tomar um café comigo um dia desses." A voz tremia tanto que as palavras quase saíam embaralhadas. Mas havia uma sinceridade tão pura naquele convite desajeitado que Helena sentiu o coração derreter. Ela aceitou na hora. Já estava esperando por aquele convite há dias, embora não admitisse nem para si mesma. O primeiro encontro foi num café simples perto da escola.
daqueles com toalha xadrez na mesa e pão de queijo quentinho. Leonardo estava ainda mais nervoso, mexendo na xícara sem parar, derrubando açúcar na toalha. Mas aos poucos, conforme conversavam, ele foi relaxando. Contou sobre sua vida, criado pela avó depois que perdeu os pais num acidente de ônibus na BR, quando tinha apenas 6 anos. A avó, Dona Rosa, era rígida à moda antiga, daquelas que acreditava que homem precisava ser criado com disciplina de ferro. A infância de Leonardo não foi fácil, mas ele não reclamava. Contava com uma naturalidade que tocava o coração. Helena ouviu tudo com uma atenção que ia muito além da educação. Via naquele homem tímido alguém que precisava de carinho, de alguém que acreditasse nele. Leonardo trabalhava como ajudante de pedreiro, mas sonhava em conseguir emprego fixo, como soldador, onde o salário era melhor. Morava num quartinho alugado numa pensão do centro. Dividia banheiro com outros 3 inquilinos, não tinha muito. Mas também não reclamava da vida. Tinha esperança e isso era lindo de se ver. Os encontros se repetiram. Helena descobriu que Leonardo era atencioso de um jeito que ela nunca havia experimentado. Ele perguntava se ela tinha almoçado, se estava com frio, se precisava de carona. Trazia flores quando se encontravam. Não eram rosas caras de floricultura, mas aquelas que ele pedia para a dona de uma casa com jardim bonito no caminho. Cada gesto era simples, mas carregado de amor verdadeiro. Ele se importava genuinamente, e isso fazia toda a diferença no mundo. 6 meses depois do primeiro encontro, Leonardo a pediu em casamento. Não foi nada elaborado. Estavam sentados na pracinha perto da escola, comendo pastel de queijo da barraca do seu Zé, quando ele simplesmente segurou a mão dela e disse: Helena, eu não tenho muito a oferecer. Não tenho casa própria, não tenho carro, não sou rico. Mas eu te amo de um jeito que assusta. Você aceita casar comigo? Os olhos dele brilhavam com lágrimas contidas enquanto esperava a resposta. Ela não precisou pensar 2 vezes. Aceito, Leonardo. Aceito sim. A resposta veio acompanhada de um abraço apertado ali mesmo, no meio da pracinha, com gente passando e olhando para aquele casal apaixonado. Não precisavam de muito, tinham um ao outro, e isso era tudo. Helena finalmente encontrara alguém que a amava não pelo que ela tinha ou aparentava, mas por quem ela realmente era. O casamento foi simples, no civil, apenas com presença da família próxima e amigos íntimos. Dona Neuza e seu Joaquim vieram do interior. Beatriz foi a madrinha, e os poucos amigos completaram a festa modesta num salãozinho alugado. Não teve vestido de noiva de revista, nem buffet elaborado, mas teve amor de sobra. E quando os noivos saíram do cartório oficialmente casados, Helena sentiu que estava começando o melhor capítulo de sua vida. Foram morar no quartinho alugado de Leonardo, que era minúsculo, mas era deles. Helena transformou aquele espacinho com cortinas que ela mesma costurou, vasinhos de planta na janela e fotos coladas na parede com fita adesiva. Acordava cedo para preparar a marmita do marido antes dele sair para o trabalho. E Leonardo sempre deixava um bilhetinho grudado na geladeira com uma mensagem carinhosa. Eram felizes na simplicidade, construindo juntos um amor sólido e verdadeiro, tijolo por tijolo. Os primeiros anos de casamento foram dourados para Helena e Leonardo. Ele finalmente conseguiu emprego fixo como soldador numa grande construtora da cidade e ela foi efetivada na escola municipal. O dinheiro ainda era contado, mas dava para viver com dignidade e até guardar um pouquinho todo mês na poupança. Sonhavam em comprar um apartamento próprio, algo simples, mas que fosse deles. Leonardo já tinha até escolhido o bairro. Queria um lugar com boas escolas públicas, porque já planejavam ter filhos. A notícia da gravidez veio 2 anos depois do casamento. Helena descobriu numa terça-feira chuvosa, quando o enjoo matinal persistente a fez comprar um teste na farmácia. Quando as 2 linhas apareceram no teste, ela sentou na borda da banheira e chorou de emoção pura. Esperou Leonardo chegar do trabalho para contar, preparou um jantarzinho especial e colocou o teste embrulhado como presente em cima do prato dele. Quando ele abriu e entendeu,
Levantou-se tão rápido que derrubou a cadeira e abraçou a esposa com força. Lucas nasceu numa manhã ensolarada de abril, pesando 3,4 kg, com um chorinho forte que anunciava sua chegada ao mundo. Leonardo estava na sala de parto, segurando a mão de Helena, e quando a enfermeira colocou aquele bebezinho enrolado em manta azul nos braços dele pela primeira vez, o homem desabou em lágrimas. "É nosso filho, Helena, nosso filho", repetia ele maravilhado, enquanto o bebê agarrava seu dedo mindinho com força. Leonardo se revelou um pai extraordinário. Acordava de madrugada para ajudar nas mamadas, trocava fraldas sem reclamar, passava horas ninando o bebê quando ele chorava de cólica. Nos finais de semana, levava Lucas para passear no carrinho pela vizinhança, dando tempo para Helena descansar. Mas ela quase sempre ia junto, porque adorava ver pai e filho juntos, caminhando pelas calçadas do bairro, enquanto Leonardo conversava com o bebê, como se ele já entendesse cada palavra. Beatriz, nessa época, também estava bem encaminhada na vida. Tinha se formado em ciências contábeis e se casado com Rodrigo, filho de um empresário bem-sucedido do ramo de laticínios. Era um casamento quase de conto de fadas. Rodrigo era bonito, culto e claramente apaixonado por Beatriz. Os pais dele inicialmente resistiram à ideia do filho se casar com uma moça de origem humilde, mas Beatriz conquistou a todos com sua inteligência, educação e simpatia natural. Ganharam um apartamento espaçoso de presente de casamento, num dos bairros mais nobres de Uberlândia. Pouco tempo depois, Beatriz também engravidou. Carolina nasceu quase junto com Lucas, com poucos meses de diferença. As irmãs ficaram ainda mais unidas, dividindo as descobertas da maternidade, trocando receitas de papinha, conselhos sobre dentição e noites mal dormidas. Se visitavam com frequência e as crianças cresciam como primos irmãos, brincando juntas toda vez que as famílias se reuniam aos domingos. Helena estava genuinamente feliz. Tinha um marido amoroso que a tratava como rainha, um filho saudável e lindo, uma irmã presente. O trabalho na escola ia muito bem. As crianças a adoravam. A diretora sempre elogiava seu desempenho nas reuniões pedagógicas. Claro que o dinheiro ainda era curto. Viviam num apartamento alugado pequeno no Jardim Brasília. Não tinham carro, as férias eram sempre na fazenda dos pais no interior. Mas havia amor, e amor significava tudo. Leonardo trabalhava duro, fazendo horas extras sempre que podia. O sonho do apartamento próprio estava mais vivo do que nunca. Ele tinha até aberto uma caderneta de poupança onde depositava todo o dinheiro extra que conseguiam economizar. "Vai ser um apartamento de 3 quartos", dizia ele, com os olhos brilhando de esperança. "Um quarto para nós, um para o Lucas e um quarto que vai ser seu escritório, para você preparar suas aulas em paz. E vai ter uma varanda, mesmo que pequena, para a gente tomar café da manhã no domingo vendo o sol nascer." Helena ouvia aqueles planos e se emocionava toda vez. Leonardo pensava nela, no conforto dela, na felicidade da família. Não era um homem de grandes discursos ou gestos grandiosos, mas demonstrava amor em cada pequeno detalhe do cotidiano. Esquentava o chuveiro antes dela entrar no banho nos dias frios de junho. Separava a última fatia de bolo para ela. Levava Lucas para brincar na pracinha depois do trabalho, mesmo exausto, para ela ter um momento de descanso. Os anos passavam e Lucas crescia saudável e esperto. Era uma criança alegre, de sorriso fácil e olhinhos curiosos sobre tudo. Leonardo passava horas brincando com o menino, construindo carrinhos de caixa de papelão, ensinando a andar de bicicleta sem rodinhas no quintal dos vizinhos, inventando histórias de dragões e cavaleiros antes de dormir. Pai e filho tinham uma conexão linda e profunda. Helena observava os dois juntos e agradecia a Deus por ter encontrado um homem tão bom, tão presente, tão dedicado à família. Mas a vida, como sempre acontece, tinha suas surpresas guardadas. E nem sempre eram surpresas boas. Lucas estava com 7 anos quando a tragédia aconteceu. A economia do país estava em crise e a construtora onde Leonardo trabalhava
começou a atrasar salários e demitir funcionários. Para compensar a renda que estava caindo, ele passou a aceitar trabalhos extras, os famosos bicos, geralmente aos finais de semana. Eram reformas em casas de família, serviços particulares que pagavam em dinheiro vivo e ajudavam a manter as contas em dia e a poupança crescendo aos poucos. Naquele sábado fatídico de setembro, Leonardo saiu cedo para um serviço numa casa de alto padrão no bairro Vigilato Pereira. Era uma reforma grande e o dono estava economizando em tudo, contratando trabalhadores por fora, sem carteira assinada, sem equipamento de segurança adequado. Leonardo precisava soldar umas grades de proteção no terceiro andar. O andaime estava mal montado, as tábuas velhas e rachadas. Ninguém checou a estrutura direito antes de começar. Helena estava em casa com Lucas, ajudando o menino com a lição de matemática da escola, quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz tensa de paramédico. Senhora, a senhora é esposa do Leonardo Ferreira? Precisa vir urgente para o hospital de clínicas. Houve um acidente grave na obra. O telefone quase escorregou da mão dela. O mundo começou a girar. Lucas olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e assustados, sentindo que algo estava muito errado. Beatriz veio buscar Helena de carro e ficou com Lucas enquanto ela corria para o hospital. No trajeto desesperado pelo trânsito da cidade, ela rezava em voz baixa, negociava com Deus, prometia qualquer coisa se Leonardo estivesse bem. Mas quando chegou ao hospital de clínicas e viu a expressão dos médicos no corredor da emergência, quando ouviu as palavras, não resistiu aos ferimentos. Fizemos tudo o que podíamos. Meus sentimentos. Algo dentro dela se despedaçou em milhões de pedaços que jamais poderiam ser colados de volta. Leonardo tinha caído do terceiro andar, direto em cima de uma pilha de blocos de concreto empilhados no chão. A morte foi instantânea. Ele não sofreu, garantiram os médicos, como se isso trouxesse algum tipo de consolo. Helena não conseguiu processar a informação. Como podia? Pela manhã ele tinha saído de casa, dado um beijo nela e um abraço em Lucas, prometido que voltaria cedo para levarem o menino no cinema ver aquele desenho novo. Agora estava numa maca fria do IML, coberto por lençol branco, e nunca mais voltaria para casa. Os dias seguintes foram um borrão nebuloso de dor. O velório na capela municipal, o enterro no cemitério sob chuva fina, as pessoas oferecendo condolências que soavam vazias como latas velhas. Helena se movia no automático, sem realmente estar presente. Beatriz cuidou de tudo: documentos, funeral, Lucas. A irmã mais nova se tornou o pilar que segurava Helena de pé quando suas próprias pernas não funcionavam. Mas à noite, no apartamento vazio que ainda cheirava a Leonardo, Helena desmoronava completamente. Chorava até não ter mais lágrimas. Abraçava as roupas dele que ainda estavam no varal, lia e relia os bilhetinhos que ele deixava grudados na geladeira. A dor era física e brutal. Doía o peito como se tivesse levado um tiro. Doía o estômago revirado. Doía cada célula do corpo. Como seguir vivendo sem ele? Como acordar de manhã sabendo que Leonardo nunca mais estaria ali ao lado? Como olhar para Lucas e explicar que o pai não voltaria mais? O menino perguntava todos os dias com aquela voz fininha: "Quando o papai volta, mãe?" E cada vez que ela precisava explicar novamente que o pai tinha ido para o céu, que não voltaria mais, era como se um pedaço dela morresse também, lentamente. Helena começou a beber para fugir da dor. Não muito no começo, mas o suficiente para entorpecer. Uma taça de vinho à noite virou meia garrafa virou uma inteira. Ela não conseguia enfrentar a realidade sóbria, a casa vazia, a cama gelada, a ausência estrondosa. Lucas estava ficando com Beatriz durante a semana, porque a mãe mal conseguia cuidar de si mesma, quanto mais de uma criança. A escola deu licença médica por tempo indeterminado. Tudo parecia sem sentido. Se Leonardo não estava ali, por que continuar? Foi Lucas quem a trouxe de volta à vida.
O menino contraiu uma pneumonia grave e foi internado no hospital de clínicas. Beatriz chegou desesperada no apartamento de Helena, encontrando a cunhada meio embriagada deitada na cama às 3 da tarde. Acorda, Helena. O Lucas está no hospital com febre de 40 graus. Os pulmões dele estão comprometidos. Ele precisa de você. O choque daquelas palavras foi como um balde de água gelada na cara. Pneumonia. Hospital. Lucas. Seu filho. Seu bebê. O único pedaço de Leonardo que lhe restava neste mundo. Helena se levantou cambaleante, tomou um banho gelado que a fez tremer, jogou fora todas as garrafas de bebida que encontrou pela casa e foi correndo para o hospital. Quando viu Lucas naquela cama hospitalar, pálido, magro demais, com olhos fundos e assustados, quase desabou de novo. Mas dessa vez não era de fraqueza, era de força e determinação. Aquele menino precisava dela. Precisava de uma mãe presente, forte, que lutasse por ele. Leonardo gostaria que ela fosse forte. Por Lucas. Sempre por Lucas. E foi isso que ela decidiu ser. Com a perda de Leonardo, a vida de Helena virou de cabeça para baixo de forma brutal. O apartamento alugado em Uberlândia era caro demais para seu salário de professora sustentar sozinha. A poupança que Leonardo tinha acumulado com tanto sacrifício não durou muito. Foi usada no funeral simples, mas digno, nas dívidas pequenas que ficaram, nas despesas médicas de Lucas no hospital. A dura realidade financeira bateu à porta e Helena precisou tomar uma decisão dolorosa: voltar para o interior, para a fazenda da família. Seu Joaquim já havia falecido 2 anos antes, vítima de um infarto fulminante enquanto dirigia o caminhão na rodovia, voltando de São Paulo. Dona Neuza estava sozinha na casa grande da fazenda, lidando com a solidão pesada e as dificuldades de manter tudo funcionando sozinha. A mudança faria bem para as duas, pensou Helena. Lucas poderia estudar na escola da cidadezinha, respirar ar puro do campo, ter a presença constante da avó carinhosa. E ela economizaria o aluguel pesado da cidade, já que a fazenda era propriedade da família. A despedida de Uberlândia foi amarga como fel. Helena olhou pela última vez para o apartamento onde tinha sido feliz com Leonardo, onde Lucas dera os primeiros passos cambaleantes, onde construíram uma família. Trancou a porta e desceu as escadas, carregando as malas pesadas de pertences e memórias que doíam carregar. O interior a recebia de volta, mas não era mais a menina cheia de sonhos brilhantes que partira anos atrás. Era uma viúva de 33 anos, com um filho para criar sozinha e um coração quebrado em pedaços. Lucas entrou na primeira série na escola municipal da cidade pequena. Era uma escola bem mais simples que a de Uberlândia, com salas menores e menos recursos, mas os professores eram dedicados e carinhosos. Helena também conseguiu emprego lá, lecionando para turmas de fundamental. O salário, porém, era ridiculamente baixo, comparado ao que recebia na capital. Mal dava para cobrir as despesas básicas do mês. À noite, deitada no quarto de sua infância, ela calculava e recalculava as contas no caderninho, tentando fazer milagre para o dinheiro render. Foi quando Dona Marisa, vizinha de sempre da fazenda, sugeriu uma saída inesperada. Helena, meu sobrinho tem uma barraca no mercado municipal da cidade. Vende roupa, calçado, bolsa, essas coisas. Está precisando de vendedora de confiança. Paga razoável, tem comissão boa por venda e é esquema 2x2. Trabalha 2 dias, folga 2. Que tal pensar nisso? A proposta era tentadora financeiramente, mas significava largar a profissão que amava desde criança, deixar de ser professora e virar vendedora. A decisão foi dilacerante e dolorosa. Helena amava ensinar com cada fibra do seu ser. Desde menina, sonhava em estar numa sala de aula, moldando futuros, fazendo diferença na vida das crianças. Mas a realidade era brutal e cruel. Com o salário miserável de professora na escola municipal do interior, ela e Lucas sobreviveriam, mas mal. Não teria como dar ao filho as oportunidades que ele merecia, a educação de qualidade, as roupas decentes,
os materiais escolares adequados. Foi com o coração sangrando que ela pediu demissão e aceitou o trabalho no mercado municipal. Os primeiros dias foram duros de aguentar. Acordar às 5 da madrugada, quando ainda estava escuro, caminhar 2 quilômetros de estrada de terra até o ponto de ônibus mais próximo, pegar o ônibus velho e lotado até a cidade, ficar o dia inteiro em pé atendendo clientes na barraca. Muitos clientes eram grosseiros e mal educados, pechinchavam até o último centavo como se fosse questão de vida ou morte, faziam escândalo por qualquer bobagem. As outras vendedoras do mercado às vezes eram competitivas e fofoqueiras. Mas Helena se mantinha firme, sempre educada e eficiente, e as comissões no fim do mês compensavam o sacrifício doloroso. Com o dinheiro extra das comissões, conseguia comprar roupas novas para Lucas, os brinquedos que ele pedia com aqueles olhinhos brilhantes, livros de histórias infantis para ler antes de dormir. Todo verão faziam uma viagem para o litoral de São Paulo, hospedavam-se numa pousada simples em Caraguatatuba, mas era a alegria pura do menino brincando na areia. Helena via o sorriso largo do filho nas ondas do mar e falava com Leonardo em pensamento. Viu, amor? Estou conseguindo. Nosso menino está bem e feliz. Beatriz visitava sempre que podia aos finais de semana, trazendo Carolina para brincar com Lucas no sítio. As primas cresciam amigas de verdade, e Beatriz sempre oferecia ajuda financeira com delicadeza. Helena, aceita esse dinheiro. Não é favor nem caridade. É seu sobrinho que precisa de oportunidades. Mas Helena tinha orgulho demais, aquele orgulho típico mineiro. Aceitava apenas em casos extremos de real necessidade, quando não havia outra opção. Queria criar Lucas com seu próprio suor e trabalho, sem depender de ninguém. Era uma questão de dignidade pessoal. Foi nessa época difícil que Beatriz deu um conselho que mudaria o futuro de Helena. Mana, investe um pouco em ações da empresa do Rodrigo. Ele diz que vão valorizar muito nos próximos anos. Nós estamos colocando dinheiro pesado nisso. É investimento seguro. Helena hesitou bastante, mas separou uma quantia pequena que tinha conseguido guardar e comprou algumas ações conforme orientação do cunhado. Não contou para ninguém, nem para Lucas, nem para Dona Neuza. Era seu segredo guardado, um investimento silencioso para o futuro incerto do filho. Lucas crescia bonito e esperto como o pai. Diferente de Leonardo, que era tímido e quieto, o menino era extrovertido e cheio de vida. Sempre rodeado de amigos da escola, ria alto, vivia cercado de gente. Helena olhava para ele e via uma mistura perfeita de Leonardo e dela mesma. A bondade do pai, a determinação da mãe. O menino sonhava em ser advogado, queria defender as pessoas inocentes, dizia com convicção. E Helena prometia a si mesma todas as noites que daria a ele todas as oportunidades necessárias para realizar esse sonho, custasse o que custasse da sua própria vida. Lucas cresceu e se tornou um rapaz bonito e alto, de sorriso contagiante e jeito comunicativo, que conquistava a todos por onde passava. Diferente de Leonardo, que era reservado e tímido, o menino puxara o lado mais extrovertido de Helena. Estava sempre rodeado de amigos da cidade, organizava churrascos na fazenda da avó, tocava violão nas rodas de conversa do fim de semana. Era impossível não gostar dele, mas sob aquela alegria toda visível, Helena percebia que o filho carregava a ausência dolorosa do pai como uma marca silenciosa na alma. Depois do ensino médio na escola estadual, Lucas serviu o exército obrigatório em Uberlândia. Voltou ainda mais decidido e focado a cursar direito. Tentou vestibular para a Universidade Federal, mas não passou na primeira tentativa. A concorrência era brutal e desumana, e ele não tinha tido acesso aos melhores cursinhos preparatórios que custavam caro. Helena viu a decepção profunda nos olhos do filho e sentiu o coração apertar dolorosamente. Lucas, porém, não se deixou abater completamente. Mãe, vou tentar na faculdade particular da cidade. Tem direito à noite, posso trabalhar de dia, vou conseguir, pode confiar. Helena apoiou a decisão do filho de corpo e alma
e até ajudou financeiramente com suas economias, alugando um quartinho simples para ele na cidade. Vai, meu filho, tenta realizar seu sonho. Se não der certo, você sempre pode voltar para a casa da sua mãe. Lucas abraçou a mãe com gratidão verdadeira e partiu determinado, decidido a construir seu próprio caminho. Arrumou um emprego pesado numa fábrica de autopeças do distrito industrial, trabalho de turno que deixava o corpo moído, mas que permitia estudar à noite na faculdade. Era cansativo e extenuante, mas ele estava determinado a vencer. Foi na faculdade que Lucas conheceu Camila. A moça era de uma cidadezinha ainda menor que a dele, filha de uma família numerosa, pobre e desestruturada. Tinha sonhado a vida toda em ser policial civil, trabalhar investigando crimes na delegacia da cidade grande, mas não passou no concurso público disputado. Sem opções e sem querer voltar envergonhada para casa, onde a mãe criava sozinha mais 5 filhos menores com enorme dificuldade, Camila arrumou emprego de garçonete num restaurante movimentado e alugou um quarto apertado numa pensão barata do centro. Lucas se apaixonou por ela no primeiro olhar, daquele jeito fulminante de primeiro amor. Camila era bonita de um jeito delicado, com olhos grandes e expressivos de cor mel, corpo miúdo e frágil, cabelos compridos e escuros como asa de corvo. Tinha um jeito reservado e quieto que Lucas achou charmoso e diferente, e ela parecia precisar tanto de alguém que cuidasse dela, que a protegesse do mundo. O rapaz, sempre protetor desde pequeno por natureza, se viu irresistivelmente atraído por aquela moça frágil que lutava sozinha na cidade grande e hostil. Começaram a namorar, e em poucos meses já moravam juntos no quartinho apertado alugado de Lucas. Quando Lucas anunciou o namoro sério para Helena, ela ficou feliz pela alegria visível do filho, mas também apreensiva por instinto materno. Mãe tem um sexto sentido aguçado para essas coisas. Pediu para conhecer a moça pessoalmente antes de qualquer decisão mais séria como casamento. Lucas concordou prontamente e marcou de levar Camila para passar o fim de semana na fazenda do interior. Helena preparou a casa com carinho especial. Fez um almoço caprichado com os pratos que Lucas mais gostava. Arrumou tudo para que a possível futura nora se sentisse bem-vinda e acolhida. Camila chegou no sábado de manhã ensolarado, ao lado de Lucas, que dirigia o carro emprestado. Era realmente bonita de perto, mas havia algo nos olhos dela que Helena não conseguiu decifrar de imediato. Algo que incomodava. A moça era educada e formal, porém distante e fria como gelo. Respondia às perguntas com monossílabos curtos, sorria pouco e de forma forçada. Observava tudo ao redor com um olhar calculista e avaliador. No início, Helena pensou que fosse apenas timidez natural ou desconforto por estar conhecendo a sogra pela primeira vez. Mas conforme as horas do dia passavam lentamente, percebia que Camila estava analisando, medindo, catalogando cada detalhe da casa e da família. Durante o almoço farto na varanda, Camila se soltou um pouco mais. Contou sobre sua família difícil e problemática, os irmãos pequenos e bagunceiros, a mãe sobrecarregada de trabalho e responsabilidades, o pai ausente que nunca ajudava em nada financeiramente. Falou sobre seus sonhos frustrados de ser policial, sobre como era duro e humilhante trabalhar de garçonete até tarde da noite lidando com clientes inconvenientes e mal educados. Havia amargura visceral na voz dela, um ressentimento profundo e mal disfarçado com a vida que lhe coubera. Helena sentiu pena genuína da moça, mas também uma pontinha incômoda de desconforto que não soube nomear exatamente. Lucas estava visivelmente e completamente apaixonado. Olhava para Camila com adoração de cachorrinho, segurava sua mão delicada o tempo todo, se apressava para buscar o que ela precisasse antes mesmo que ela pedisse com palavras. Era óbvio e claro que o rapaz faria absolutamente qualquer coisa por aquela moça frágil. E Camila? Era mais difícil ler os sentimentos verdadeiros dela. Ela era carinhosa com Lucas quando convinha, sim, mas havia algo de performático e falso naquilo, como se estivesse representando com perícia
o papel de namorada apaixonada para uma plateia invisível. Quando os dois foram embora no domingo à tarde, Helena ficou com um peso desconfortável no peito. Ligou para Beatriz assim que eles saíram e desabafou baixinho. Não sei, mana. Tem algo na menina que não me desce bem. Não sei se é só impressão de mãe ciumenta e possessiva ou se realmente tem algo errado e perigoso. Beatriz tentou tranquilizá-la com palavras sensatas. Dá tempo ao tempo, Helena. Se ela não for boa mesmo para o Lucas, ele próprio vai perceber eventualmente. Ele é esperto, não é bobo nem inocente. Helena queria acreditar nisso de todo o coração, mas o desconforto persistia como uma sombra. Meses depois, Lucas anunciou alegremente que ia se casar com Camila. Nada de festa grande, nada de cerimônia religiosa elaborada. Apenas assinar os papéis no cartório e seguir em frente com a vida. Helena ficou profundamente desapontada. Sempre imaginou um casamento bonito para o filho único, com convidados felizes, bolo de andares, festa animada. Mas Lucas foi firme na decisão. Mãe, a gente não tem dinheiro para isso e, sinceramente, não faz questão de gastança. Queremos simplicidade e praticidade. Camila, ao lado dele, concordava com a cabeça mecanicamente. Mas Helena não conseguiu deixar de notar um brilho incômodo de insatisfação mal disfarçada nos olhos da moça. O casamento aconteceu numa manhã cinzenta de quinta-feira, no cartório da cidade. Estavam presentes apenas Helena, Beatriz, Rodrigo, Carolina e duas amigas distantes de Camila, que mal conheciam o casal. Depois, fizeram um almoço simples e sem graça num restaurante self-service do centro. Não teve brinde emocionado, não teve discurso tocante, não teve aquela atmosfera mágica de celebração do amor. Foi mecânico, frio, vazio. Helena abraçou o filho desejando felicidades do fundo do coração, mas por dentro rezava fervorosamente para que suas apreensões maternas fossem apenas paranoia infundada e que Lucas encontrasse a felicidade verdadeira ao lado daquela mulher misteriosa. O casamento de Lucas com Camila começou a mostrar suas rachaduras profundas logo nos primeiros meses de convivência. O rapaz continuava trabalhando pesado na fábrica de autopeças e cursando direito à noite, um esquema brutal e exaustivo que o deixava cada vez mais cansado e abatido. Camila continuava como garçonete no restaurante, mas reclamava constantemente e amargamente do trabalho, dos clientes, dos horários noturnos, do salário baixo. Helena percebia pelos telefonemas esporádicos e breves do filho que as coisas não estavam bem no casamento, mas Lucas evitava falar abertamente sobre problemas conjugais. A situação piorou drasticamente quando Lucas foi expulso da faculdade por excesso injustificado de faltas. Ele estava faltando aulas sistematicamente para fazer horas extras na fábrica, tentando desesperadamente ganhar mais dinheiro para agradar Camila e suas exigências crescentes. A moça vivia comparando invejosamente a vida deles com a das amigas nas redes sociais. A Jéssica ganhou um celular novo do namorado, a Thaís foi passar o fim de semana em Caldas Novas. Por que a gente nunca faz nada especial ou diferente? Lucas se sentia profundamente culpado por não poder proporcionar essas coisas materiais e se matava literalmente de trabalhar. Quando foi expulso definitivamente, Lucas ligou para Helena em completo desespero. Mãe, eu estraguei tudo. Perdi a faculdade. Joguei meu sonho de infância no lixo. Helena sentiu o coração despedaçado do filho na voz embargada dele. Tentou consolar com palavras carinhosas. Filho, você pode voltar. Faz nova matrícula no próximo semestre. Conversa com a coordenação, explica a sua situação difícil. Mas Lucas estava completamente derrotado. Não adianta, mãe. Eu preciso trabalhar muito para sustentar a gente. Não tem como conciliar as duas coisas. Desisto do sonho. As coisas pioraram ainda mais financeiramente. O salário de Lucas era baixo demais. O de Camila também era uma miséria, e os gastos mensais sempre ultrapassavam a renda familiar. Começaram a atrasar o aluguel do quartinho mês após mês.
Foi quando Camila teve uma ideia que mudaria tudo. Lucas, por que a gente não vai morar com sua mãe por um tempo? Só até a gente se estabilizar financeiramente e conseguir juntar um dinheiro. Lucas hesitou bastante por orgulho masculino. Não queria depender da mãe viúva. Mas Camila insistiu tanto, chorou dramaticamente, disse que estava desesperada e sem saída, que ele acabou cedendo relutantemente. Helena recebeu a ligação inesperada do filho, pedindo para morarem temporariamente com ela na fazenda. O coração apertou forte, não porque não quisesse ajudar seu filho amado, mas porque sabia instintivamente que aquela convivência forçada poderia ser extremamente complicada. Ainda assim, era seu filho único. Claro, Lucas, venham sim. A casa é sua também, sempre foi. 2 dias depois, o casal apareceu com as malas velhas. Camila mal agradeceu a hospitalidade. Já foi logo exigindo que queria ficar instalada na sala de estar, o cômodo maior e mais confortável da casa, porque o quarto de hóspedes era muito pequeno, escuro e abafado demais. Helena percebeu imediatamente a mudança radical em Camila. A moça não fingia mais ser educada ou respeitosa. Reclamava amargamente de absolutamente tudo, da comida que Helena preparava com carinho, da forma como ela limpava a casa, do barulho que ela fazia de manhã cedo ao acordar, das visitas frequentes da vizinhança curiosa. Falava com Helena num tom ríspido e desrespeitoso, quase hostil. E Lucas não defendia a mãe em momento algum. Ficava quieto e calado, de cabeça baixa vergonhosamente, como se estivesse com profunda vergonha, mas não tivesse coragem alguma de enfrentar a esposa controladora. Camila não ajudava em absolutamente nada nas tarefas da casa. Passava os dias inteiros deitada preguiçosamente no sofá da sala, assistindo novela mexicana e mexendo sem parar no celular. Não cozinhava, não limpava, não lavava nem a própria louça suja que usava. Helena trabalhava o dia inteiro no mercado municipal. Voltava exausta e com os pés inchados, e ainda precisava preparar o jantar para todos, lavar roupa acumulada, arrumar a casa toda. Quando tentava pedir ajuda sutilmente e com educação, Camila revirava os olhos com desdém. Estou cansada do meu trabalho pesado, preciso descansar meu corpo. As ofensas veladas e diretas começaram a ficar cada vez piores. Camila criticava Helena constantemente na frente de Lucas, sem pudor. Sua mãe fez essa comida gordurosa de novo, não se preocupa com a saúde de ninguém aqui. Sua mãe lavou o chão, mas deixou marcas horríveis, nem isso ela faz direito. Sua mãe faz muito barulho irritante de manhã cedo, não tem consideração nenhuma. Lucas nunca reagia às ofensas contra a mãe. Apenas abaixava a cabeça submissamente, murmurava um pedido de desculpas automático para a esposa. E a situação humilhante seguia seu curso. Helena se sentia uma estranha completa na própria casa que construíra com tanto esforço. Beatriz percebeu a situação insustentável e ficou indignada. Helena, você precisa colocar essa menina atrevida no lugar dela imediatamente. Lembra ela de forma clara que essa casa é sua propriedade. Mas Helena tinha medo paralisante. Medo de que qualquer confronto direto afastasse Lucas definitivamente dela. O filho estava tão cegamente apaixonado, tão dominado pela esposa manipuladora, que certamente tomaria o lado de Camila em qualquer discussão séria. E Helena não suportaria a ideia de perder o filho, o único pedaço precioso de Leonardo que lhe restava neste mundo cruel. Uma tarde, Helena voltou do mercado mais cedo que o normal e ouviu escondida atrás da porta da cozinha Camila conversando ao telefone alto com uma amiga. Essa velha chata me irrita demais. Não aguento mais morar aqui nesse fim de mundo. Mas fazer o quê, né? Pelo menos não pago aluguel caro. O Lucas não presta para nada mesmo, não ganha dinheiro decente. Pelo menos a casa da mãe dele serve para isso. As palavras foram como facadas certeiras no coração. Helena segurou as lágrimas quentes com força. Fingiu que não tinha ouvido absolutamente nada e entrou em casa com um sorriso forçado e falso estampado no rosto. À noite, deitada sozinha no seu quartinho que ficava nos fundos da casa, Helena chorava baixinho no travesseiro para ninguém ouvir.
Como tinha chegado àquele ponto tão baixo e humilhante? Trabalhava feito condenada, sustentava a casa praticamente sozinha, era destratada pela nora ingrata e ignorada pelo filho dominado. Leonardo, onde você está? Por que me deixou sozinha para passar por tudo isso? O travesseiro velho absorvia as lágrimas silenciosas e amargas, enquanto na sala distante ela ouvia Camila reclamando alto com Lucas sobre alguma coisa completamente insignificante que a irritava. A situação na casa de Helena estava completamente insustentável e deteriorada. Camila tinha deixado de fingir qualquer respeito mínimo pela sogra. Chegava ao ponto absurdo de dar ordens diretas. Helena, quando você for no mercado hoje, compra tal coisa específica para mim. Helena, a pia da cozinha está suja de novo. Vai lavar. Helena, faz silêncio que eu estou assistindo minha novela favorita. Tratava a dona da casa como empregada doméstica não remunerada, e Lucas assistia passivamente a tudo sem esboçar qualquer reação de defesa. Lucas estava irreconhecível para quem o conhecia antes. O rapaz alegre, confiante e cheio de vida tinha se transformado num homem cabisbaixo, de ombros caídos permanentemente, olhar triste e apagado. Helena via o filho definhar lentamente e não sabia como ajudar sem piorar tudo. Ele conseguira emprego pesado numa serraria do município vizinho, trabalho brutal que o deixava completamente exausto. Chegava em casa coberto de serragem grudada no suor, com as mãos calejadas e machucadas, e mal tinha energia para jantar antes de cair de exaustão na cama. E Camila? Reclamava amargamente que ele não lhe dava atenção suficiente, que não era romântico, que não a levava para sair. Foi numa discussão violenta que Helena presenciou sem querer que ela entendeu finalmente a extensão cruel da manipulação. Estava no quintal dos fundos estendendo roupa molhada no varal, quando ouviu Camila gritando furiosamente com Lucas na sala. Você é um fracassado completo. Não terminou a faculdade que era seu sonho, ganha uma miséria de salário, não consegue me dar nada de valor. A Débora casou com um cara que tem carro zero. Vão viajar para o Nordeste nas férias. E eu? Tô presa nessa casa velha e feia com você e sua mãe insuportável. A resposta de Lucas foi um murmúrio baixo e submisso que Helena não conseguiu ouvir direito. Mas a voz estridente de Camila continuou sem piedade. Não me vem com desculpa esfarrapada. Você que é fraco, que não corre atrás de nada. Olha para você, trabalhando em serraria como um qualquer. Isso não é vida digna. Eu mereço muito mais que isso. Helena apertou a roupa molhada nas mãos até os nós dos dedos ficarem completamente brancos. Queria entrar correndo lá e defender o filho, botar aquela atrevida para fora da casa aos gritos. Mas sabia racionalmente que não podia fazer isso. Lucas estava tão completamente sob o domínio psicológico de Camila que provavelmente ficaria do lado dela contra a própria mãe. Beatriz continuava insistindo com veemência. Você precisa fazer alguma coisa urgente. Essa mulher vai destruir completamente o Lucas e você também. Helena concordava interiormente, mas não sabia exatamente o que fazer. Um dia, a irmã sugeriu algo diferente. Vamos viajar nós duas? Você precisa urgentemente dar um tempo disso tudo. Deixa eles sozinhos aqui por uma semana inteira. Quem sabe a Camila percebe o quanto você faz por eles e dá mais valor ao que tem. A ideia parecia boa e tentadora. Helena precisava mesmo de uma pausa desesperadora. Anunciou com firmeza que iria passar uma semana na praia com Beatriz. A reação imediata de Camila foi reveladora. Sério mesmo? Vai gastar dinheiro precioso com viagem de luxo enquanto a gente mal tem o que comer direito aqui? Helena respirou fundo, contou até 10 mentalmente e respondeu firme pela primeira vez em meses. Camila, eu trabalho duro há mais de 30 anos da minha vida. Tenho todo o direito de usar meu dinheiro suado como eu bem quiser. Vocês são adultos responsáveis. Vão se virar sozinhos por uma semana. E saiu determinada sem olhar para trás, ignorando completamente o olhar furioso e assassino da nora. A viagem com Beatriz foi absolutamente maravilhosa e libertadora. Ficaram numa pousada simples, mas aconchegante em Ubatuba, tomaram sol quente na areia,
Comeram camarão fresquinho, riram até a barriga doer. Conversaram sobre tudo até tarde da noite. Helena se sentiu genuinamente leve pela primeira vez em anos intermináveis. Era como se tivesse tirado um peso gigantesco e sufocante das costas. À noite, caminhando descalças pela orla iluminada, as irmãs conversaram profundamente sobre a vida. Você merece ser feliz, Helena, disse Beatriz com convicção. O Leonardo gostaria que você vivesse de verdade, não que ficasse se sacrificando eternamente por um filho ingrato. Foi na última noite inesquecível da viagem que aconteceu algo completamente inesperado. As irmãs estavam sentadas num barzinho simples na orla, tomando caipirinha, quando um homem se aproximou educadamente. Boa noite, lindas damas. Ele era alto e elegante, cabelos grisalhos bem cortados nas têmporas, sorriso encantador e sincero. Apresentou-se como Marcelo, empresário de Brasília que estava ali a negócios na região. Havia algo nele que chamou poderosamente a atenção de Helena. Não era só a aparência atraente, mas o jeito gentil e respeitoso, o olhar sincero e interessado. Marcelo se juntou a elas e a conversa fluiu naturalmente como se fossem velhos conhecidos. Ele era viúvo há 5 anos. Tinha uma filha adulta que morava na Europa com o marido. Possuía uma rede de lojas de materiais de construção. Contou sobre sua vida com uma sinceridade desarmante que surpreendeu Helena positivamente. E olhava para ela. Realmente olhava nos olhos dela, com interesse genuíno, como se ela fosse a única pessoa importante na praia naquele momento mágico. Quando se despediram já de madrugada, Marcelo pediu o telefone dela sem rodeios. Quero muito te ver de novo, Helena. Posso? No voo de volta para Minas, Helena não conseguia parar de pensar em Marcelo e no sorriso dele. Fazia anos, décadas na verdade, que não se sentia assim, como uma mulher desejada, interessante, viva e atraente. Leonardo tinha sido o amor verdadeiro de sua vida, mas ele se fora há tanto tempo já. Será que estava moralmente errado se permitir sentir algo novo de novo? Beatriz sorria maliciosamente ao lado dela no avião. Você está radiante, mana. Parece 15 anos mais nova, juro. E era verdade pura. Helena se sentia renascida das cinzas, mas a dura realidade a esperava em casa como sempre. Ao chegar na fazenda, encontrou a casa numa bagunça impressionante e revoltante. Louça suja empilhada na pia há dias, chão sujo e pegajoso, roupa suja espalhada por todos os cantos. Camila estava deitada preguiçosamente no sofá, mexendo no celular, e Lucas tinha voltado para o trabalho na serraria. A nora mal levantou a cabeça para cumprimentá-la friamente. Foi quando Helena percebeu com clareza cristalina. Aquela situação terrível precisava acabar de uma vez. Ela não podia continuar vivendo assim, sendo desrespeitada na própria casa, vendo seu filho ser sistematicamente destruído por aquela mulher manipuladora e cruel. Era finalmente hora de tomar uma atitude definitiva. Helena estava cansada, mas renovada da viagem libertadora. Guardou cuidadosamente as malas, tomou um banho relaxante, vestiu roupas limpas e confortáveis. Decidiu ir até o sítio do seu Mário buscar leite fresco para fazer um café da manhã decente no dia seguinte. Deus sabia o que Lucas e Camila tinham comido naquela semana inteira pela bagunça caótica da cozinha. Pegou a bolsa de pano e estava prestes a sair pela porta da frente quando ouviu vozes tensas vindas da sala. Camila falava em voz alta, sem nenhuma preocupação. Algo no tom específico fez Helena parar congelada onde estava. Ela não tinha intenção nenhuma de espionar propositalmente, mas as palavras cortantes de Camila a paralisaram completamente no lugar. Pode deixar tranquila que assim que ela sair para buscar o leite lá no sítio do seu Mário, a gente põe as coisas dela para fora de uma vez. Já combinamos isso 1000 vezes, Lucas. Por que você ainda está em dúvida ridícula? O sangue de Helena literalmente gelou nas veias. Colocar as coisas dela para fora, da própria casa dela? A voz de Lucas veio em seguida, baixa, hesitante e culpada. Não é muito cruel demais, Camila. Afinal de contas, é a casa dela que ela construiu. Helena mal conseguia respirar direito.
O filho dela estava realmente considerando isso? Expulsá-la brutalmente da própria casa? Camila respondeu com impaciência evidente na voz. Cruel é ela que não sai daqui voluntariamente. Você fez a escritura de doação. A casa é legalmente sua agora. Temos todo o direito de morar aqui sozinhos sem ela. Ela que se vire. Arranje um apartamento na cidade, vá morar com a irmã rica, sei lá o quê. Mas ela nos acolheu generosamente quando a gente não tinha para onde ir. Lucas tentou argumentar fracamente. Ai, Lucas, você vai ficar defendendo sua mãe de novo eternamente? Ela nos sufoca. Eu não aguento mais essa situação. Ou ela sai, ou eu saio daqui. E se eu sair, pode esquecer que um dia vai me ver de novo na vida. A ameaça era clara como cristal. E Lucas, o filho que Helena criara com tanto amor e sacrifício, murmurou completamente derrotado. Tá bom, Camila. Vamos fazer exatamente como você quer então. Helena apoiou-se tremendo na parede para não cair. As pernas tremiam violentamente. O coração batia completamente descompassado no peito. Sentia como se tivessem enfiado uma faca afiada nas suas costas e torcido com força. A casa. A escritura de doação. Ela tinha feito aquilo anos atrás para proteger Lucas juridicamente. Garantir que ele teria um teto seguro quando ela se fosse. Nunca em seus piores pesadelos imaginou que seria usada cruelmente contra ela própria. A voz de Camila continuava planejando friamente. Enquanto ela estiver fora buscando o leite, a gente junta as coisas dela e põe tudo na varanda. Deixa um bilhete explicando. Quando ela voltar, já era. Fato consumado. Helena respirou fundo, tentando se controlar. A dor era física e brutal, mas sob a dor insuportável, algo mais forte e poderoso começou a brotar e crescer. Raiva. Raiva pura de ter sido usada, desrespeitada, traída pelo próprio filho. Camila tinha manipulado Lucas sistematicamente, transformado o menino bondoso que ela criara com tanto amor num homem fraco e covarde, incapaz de defender a própria mãe. E Lucas? Ele tinha permitido tudo isso. Tinha escolhido conscientemente aquela mulher ao invés dela. A dor daquela traição profunda era pior que a morte súbita de Leonardo. Pelo menos Leonardo a amara verdadeiramente até o último suspiro. Mas Helena não era mais aquela mulher frágil que se afogava em vinho barato quando Leonardo morreu anos atrás. Era muito mais forte agora. Sobrevivera à maior dor imaginável, criara um filho completamente sozinha, trabalhara duro a vida toda sem desistir. Não seria uma nora interesseira e manipuladora e um filho covarde e ingrato que a derrubariam definitivamente. Se queriam guerra declarada, teriam guerra. Mas nos termos dela, nas regras dela. Um sorriso estranho, quase assustador, curvou seus lábios lentamente. Eles não faziam a menor ideia de com quem estavam mexendo. Saiu silenciosamente pelo portão dos fundos, foi até o sítio do seu Mário, comprou o leite fresco direto da ordenha. Voltou meia hora depois, fingindo perfeitamente não saber de absolutamente nada. Camila estava na sala tentando parecer natural e inocente. Ah, você voltou finalmente. Helena sorriu docemente. Voltei sim. Peguei leite fresquinho do seu Mário. Vou fazer um café delicioso amanhã cedinho. Passou direto para o quarto, fechou a porta com cuidado e só então permitiu que as lágrimas quentes finalmente caíssem. Chorou por horas, silenciosamente, mordendo o travesseiro velho para não fazer barulho nenhum. Chorou pela traição dolorosa, pela ingratidão chocante, pela dor lancinante. Mas quando o sol nasceu alaranjado na manhã seguinte, as lágrimas tinham secado completamente. Pegou o celular antigo e ligou para Beatriz. Mana, aconteceu uma coisa grave. Preciso urgentemente da sua ajuda. Contou tudo com voz firme. A conversa que ouvira escondida, os planos cruéis de Camila e Lucas. Beatriz explodiu furiosa do outro lado da linha. Que desgraçado sem vergonha! Helena, você vai colocar esses dois para fora da sua casa agora mesmo. Mas Helena tinha um plano muito melhor e mais eficaz que simplesmente expulsá-los. Não, Beatriz, vou fazer diferente e mais inteligente. Vou dar uma lição neles que nunca vão esquecer enquanto viverem.
Mas preciso da sua ajuda e da Marisa também. Marisa era a vizinha de sempre, fofoqueira assumida, mas extremamente leal aos amigos. Tinha um filho adolescente, Pedro, que vivia gravando vídeos engraçados para postar no TikTok. Perfeito para o que Helena planejava cuidadosamente. Explicou o plano detalhado para Beatriz, que começou a rir alto. Mana, você é um gênio do mal. Adorei. Helena ligou para Marisa em seguida. A vizinha ficou absolutamente indignada quando soube da história completa. Aquela peste atrevida, como ela ousa fazer isso? E o Lucas, que decepção enorme. Pode contar comigo para tudo, Helena. Vou ficar de olho em cada movimento, e o Pedro vai gravar tudo o que precisar com o celular dele. Tudo estava se encaixando perfeitamente. Helena olhou pela janela do quarto, viu Camila no quintal mexendo distraída no celular, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Prepare-se, querida, pensou Helena com um sorriso de satisfação. Você vai aprender da pior forma possível a não mexer com quem está quieto no canto. No dia seguinte, Helena colocou seu plano elaborado em ação com precisão cirúrgica. Esperou Lucas sair cedo para o trabalho pesado na serraria e Camila ficar sozinha em casa deitada no sofá, como sempre. Então, calmamente e metodicamente, arrumou suas malas principais com roupas e itens pessoais essenciais. Deixou propositalmente e estrategicamente na prateleira alta do quarto uma caixa de sapatos azul desbotada, vazia por dentro, mas que parecia pesada porque tinha colocado revistas velhas e pedras pequenas dentro. Na tampa da caixa, escreveu com caneta preta bem grossa: poupança, não mexer, importante. Sorriu maliciosa ao imaginar a reação gananciosa de Camila quando encontrasse aquilo. Carregou as malas pesadas até o portão da frente, onde Beatriz já esperava com o carro ligado. Camila saiu surpresa na varanda. Você vai embora de verdade? Helena virou-se com um sorriso sereno e controlado. Vou sim, Camila. Afinal, percebi que vocês querem a casa toda para vocês. Não preciso esperar vocês me colocarem para fora covardemente. Tenho dignidade própria. Camila piscou confusa. Não esperava aquela reação calma e resignada. Ah, bem. É melhor mesmo então. Tentou soar indiferente, mas Helena viu claramente o alívio imenso no rosto dela. Antes de entrar finalmente no carro, Helena soltou a isca perfeita. Camila, há uma coisa importante que preciso te contar. Na caixa azul de sapatos que está na prateleira alta do meu quarto, tem todo o dinheiro que juntei trabalhando nesses anos todos no mercado. Era para ser surpresa especial para o Lucas, para comprar um apartamento novo para vocês dois na cidade. Mas fazer o que agora, né? Agora vocês vão ter que se virar completamente sozinhos. Vai ficar tudo guardado ali mesmo na caixa. Viu os olhos de Camila se arregalar como pratos, o brilho súbito e inconfundível de ganância pura. Espera, que dinheiro? Quanto tem lá dentro? Camila se aproximou rapidamente e ansiosa. Helena deu de ombros com indiferença estudada. Uns 60 mil reais, mais ou menos, talvez até mais. Não lembro exato. Está tudo em dinheiro vivo dentro da caixa azul. Mas agora tanto faz mesmo, né? Já que vocês me querem bem longe daqui. Camila ficou visivelmente pálida. Helena, espera um pouco. A gente pode conversar melhor sobre isso tudo. Mas Helena já estava entrando no carro. Tchau, Camila. Cuida bem da casa. E torce para não acontecer nada de ruim com aquela caixa importante. E o carro saiu levantando poeira. No espelho retrovisor, Helena viu Camila correndo desesperada de volta para dentro da casa. Riu alto e satisfeita. E agora começa o verdadeiro show. Beatriz também ria ao lado dela. Mana, você é diabólica demais. Não tem dinheiro nenhum naquela caixa, tem? Helena balançou a cabeça negativamente. Nenhum centavo sequer, só revista velha e pedras. Mas ela não sabe disso, obviamente, e aposto tudo que nesse exato momento está revirando meu quarto inteiro procurando. As duas riram durante todo o longo caminho até a casa espaçosa de Beatriz. Marisa ligou animada 2 horas depois. Helena, você precisava ver a cena. A Camila passou aqui feito um furacão desesperado.
perguntando se o caminhão do lixo já tinha passado hoje. Queria saber urgente para onde eles levam todo o lixo recolhido. Contei que leva para o lixão nos arredores da cidade na Estrada Velha. Ela anotou tudo correndo, completamente desesperada. Helena sorriu satisfeita, exatamente como planejara minuciosamente. Camila tinha jogado fora todas as caixas velhas e documentos antigos do quarto de Helena quando eles se mudaram para lá, na empolgação de fazer uma limpeza profunda. Agora achava convicta que tinha jogado uma fortuna inteira no lixo por engano. Pelos dias seguintes, Marisa relatava com detalhes as aventuras patéticas de Camila. A moça ia religiosamente todo dia para o lixão fedorento. Passava horas revirando sacolas nojentas de lixo, vasculhando cada canto imundo. Voltava suja, fedendo horrivelmente, completamente frustrada. Pedro, o filho esperto de Marisa, gravou vários vídeos hilários da situação. Camila com luvas até o cotovelo, máscara no rosto, revirando montanhas enormes de lixo podre sob o sol escaldante do meio-dia. As imagens eram simultaneamente cômicas e patéticas. Helena assistia aos vídeos e sentia uma satisfação que não era totalmente saudável, mas era definitivamente merecida. Lucas ligou para a mãe uma semana depois, a voz cansada e culpada. "Mãe, eu errei feio. Errei muito e sei disso. A Camila está enlouquecida com essa história de dinheiro na caixa azul. Vai todo santo dia no lixão, volta destruída fisicamente e mentalmente. Está completamente obcecada. E eu percebo agora claramente, percebo como ela sempre me manipulou cruelmente, como me transformou em alguém irreconhecível que não sou eu. Me desculpa, mãe. Por favor, me desculpa por tudo que fiz." A voz dele quebrou emocionada no fim, e Helena sentiu o coração apertar dolorosamente. Mas ainda não era hora de perdoar completamente. "Lucas, você me machucou profundamente. Seu pai deve estar se revirando no caixão vendo o homem fraco que você se tornou. Preciso de tempo para processar tudo." Desligou sem esperar resposta dele. Sabia que o filho estava sofrendo genuinamente, mas ele precisava aprender a lição. Precisava entender o peso real das escolhas que fizera. Beatriz apoiou firmemente. "Você está certíssima. Deixa ele pensar bastante no que fez." Helena concordou, mas por dentro já estava começando lentamente a perdoar. Era seu filho único, afinal de contas. 2 semanas depois, Lucas apareceu na casa de Beatriz. Estava visivelmente mais magro, olheiras profundas e escuras, aparência completamente destruída. "Mãe, eu pedi o divórcio da Camila. Acabou definitivamente entre nós. Eu finalmente vi. Vi quem ela realmente é por trás da máscara. Como ela me usou sem piedade. Como desrespeitou você que só nos ajudou. Como transformou nossa vida em inferno. Desculpa. Desculpa eternamente por ser fraco, por não ter te defendido quando devia, por ter considerado te colocar para fora da sua própria casa. Não tenho desculpa nenhuma. Só posso pedir perdão sincero." Ele chorou copiosamente como não chorava desde criança pequena. Helena abraçou o filho forte. Estava magoada, sim, mas não era de pedra. "Lucas, você errou gravemente." "Errou muito feio, mas é meu filho único. Vou te perdoar, mas com uma condição importante. Nunca mais deixe ninguém te manipular assim. Seja forte. Seja o homem que seu pai teria imenso orgulho." Lucas acenou emocionado, enterrando o rosto no ombro da mãe. "Prometo, mãe. Prometo do fundo do coração." Ali, naquele abraço apertado, começava a cura verdadeira para ambos. O caminho seria longo e difícil, mas pelo menos estavam juntos novamente, como deveria ser. A história de Helena não terminou com um felizes para sempre, de conto de fadas, porque a vida real simplesmente não é assim. Camila continuou procurando obsessivamente pela caixa azul por mais algumas semanas, até finalmente desistir humilhada e sair da cidade envergonhada. Especialmente depois que os vídeos dela revirando o lixão viralizaram nas redes sociais da região. Virou piada ambulante na cidade inteira. Lucas pediu o divórcio oficialmente. Voltou a morar com a mãe na fazenda
e aos poucos foi pacientemente reconstruindo sua vida e identidade perdidas. Voltou a estudar direito, dessa vez com mais maturidade e determinação férrea. Marcelo, o homem que Helena conhecera na praia, continuou ligando frequentemente e os dois começaram um relacionamento à distância que trazia cor e alegria renovada para a vida dela. Pela primeira vez em décadas inteiras, Helena se permitiu viver para si mesma, não apenas para o filho ou para o trabalho sacrificante. Fez planos próprios, viajou para lugares novos, riu genuinamente, amou de novo. Descobriu que recomeços são absolutamente possíveis em qualquer idade da vida. O relacionamento entre mãe e filho levou tempo considerável para se curar completamente. Lucas carregava a culpa pesada e Helena precisou aprender a confiar nele novamente após a traição. Mas o amor entre eles era forte demais, e aos poucos a confiança foi sendo reconstruída, tijolo por tijolo. Lucas aprendeu lições valiosas sobre manipulação, sobre ter coluna vertebral, sobre defender quem realmente importa na vida. Quanto ao dinheiro na caixa azul, Helena eventualmente contou a verdade completa para Lucas, e os dois riram juntos da situação toda. O dinheiro real estava seguro numa conta bancária e em investimentos sólidos, exatamente como Beatriz aconselhara anos atrás. Aquelas ações que ela comprara por sugestão da irmã valorizaram bastante, garantindo um futuro tranquilo para ela. Se você gostou desta história de superação e vingança, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender sua atenção do início ao fim. São histórias reais de pessoas reais, que nos ensinam lições valiosas sobre resiliência, dignidade e a importância de nunca deixar que tirem nossa paz e autoestima. Deixe seu gostei. Compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir uma história assim. E conte nos comentários o que mais te tocou profundamente. Foi a força impressionante de Helena, a manipulação cruel de Camila, o despertar tardio de Lucas, ou talvez aquela vingança criativa e inteligente que fez justiça sem violência. Estou muito curiosa para saber sua opinião sincera. Um abraço caloroso e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção, reviravoltas surpreendentes e lições de vida que nos fazem refletir profundamente sobre nossos próprios caminhos e escolhas. Nos vemos em breve.